boa noite agora sim para o nosso convidado oficial de hoje, Kleber Souza. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Aí é uma honra estar aqui nessa mesa, dividindo esse espaço aqui com vocês. Obrigado. Espero poder contribuir aí um pouquinho com todos. Com certeza. Obrigado aí pela confiança de vir. E como eu costumo falar aqui, espero que você se divirta, que esse espaço aqui é para a gente levar um conteúdo de valor, ficar bem à vontade e se divertir também. Então, pessoal, vamos lá. Aquela frase que não pode faltar, dando início oficial à nossa noite de podcast. Vamos contar a história de mais um CNPJ de sucesso, porque atrás de todo CNPJ de sucesso existe um CPF que não desistiu. Que não desistiu, é isso aí. O CPF de hoje que a gente vai conhecer é do Kleber Souza. Klebão, conta pra gente, meu amigo, quem é o Kleber Souza? De onde ele veio? É natural de onde? É casado, não é? Eu já sei um pouquinho da sua história, mas eu quero compartilhar aí com nossa galera que tá aí acompanhando. Vamos lá. Eu nasci aqui em São José dos Campos, fui criado em Caraguatatuba, bem parecido, né? Criado na praia, com quase um caiçara. Morei lá até os 17 anos, aí subi a serra de novo, vim para São José para tentar a vida aqui em cima, né? Porque Caraguá é mais difícil, né? É uma cidade mais comercial, então lá é muito mais difícil. O emprego é tudo mais difícil lá, estudo, tudo é difícil. Então a gente subiu, a família inteira subiu e viemos para São José em 98. 98. Aí de lá para cá só foi. Hoje eu sou casado, tenho um filho, o Caio, de 8 anos, sou casado com a Maricelma e a gente está aí nessa batalha de sempre aí. Ah, legal, show de bola. E a Mari você conheceu quando retornou já adulto pra cá ou você já conheceu ela lá em Caraguá? Não conheci ela aqui em São José. Conheceu ela aqui em São José, depois desse retorno aí às origens. Mudanças da vida aí que a gente foi se trombando aí. Ah, legal. Nas aventuras nossas. E aí você me contou que já era lá em Caraguá que você teve a sua primeira experiência profissional, que você trabalhou com seu pai? Exatamente. Caraguá é uma cidade comercial, né? Então lá a gente vive só do comércio, não tinha muito. E meu pai tinha uma barraca. Então, legal. Desde pequenininho queria meu dinheiro e eu precisava ajudar ele. E ficava lá a manhã inteira com ele. Tudo que ele precisava eu tinha que fazer. Lavar carro, secar carro, fazer baixinho pequenininho, passa pretinho no pneu, faz qualquer negócio. O que tinha pra fazer você estava ajudando. Aí depois ele montou um estacionamento, eu fui para a parte da portaria do estacionamento e fiquei. Por ali eu fiquei. Sempre tinha uma coisinha trabalhando de alguma forma para poder ter meu dinheiro para ir para a praia, para ir. E isso ali com quantos anos mais ou menos, você lembra? 14, 15 anos. 14, 15 anos e aí já estava no comércio. Sempre correndo atrás de alguma coisa para ter o meu dinheiro, né? Eu acho legal, eu gosto de perguntar quantos anos mais ou menos essa primeira experiência profissional, porque nos dias de hoje a gente tem aí o direito, o estatuto da criança e adolescente, que tem muita coisa boa que realmente é para defender a criança e o adolescente, mas uma das coisas que eu particularmente não concordo é proibir trabalhar. Não sei se é exatamente proibir que está lá, mas é 99%, acho que 100%, vai falar a verdade, dos entrevistados que nós tivemos aqui já começou a trabalhar ali na adolescência e isso não fez mal nenhum para ninguém, né? Hoje em dia tanta coisa que não fez mal pra gente, né? Que hoje parece que vai ser uma tortura, né? Uma tortura pra uma criança, pra uma pessoa, né? Mas se existiu essas leis é porque alguma coisa de errado também acontecia. É verdade. É que eu trabalhei com meus pais, então faz sentido. Meu pai ia cuidar de mim, não ia forçar, não ia fazer nada que fizesse o mal para mim. Exato. Ao contrário de outros lugares que tem criança que trabalha com trabalho escravo, existe até hoje. Se não tiver as leis rigorosas aí que foram criadas, vão continuar. Infelizmente não é todo mundo que quer realmente ensinar o adolescente, né? Eles querem aproveitar ali da vulnerabilidade, faz sentido. Sim, pessoas e pessoas, né? Exato. E a geração é outra também, né? A cabeça do adolescente de hoje é diferente, não adianta, né? Pô, legal, mas e aí o Kleber volta com a família para São José e se alista no quartel? Exatamente, vim para São José para trabalho mesmo, já na época estava com 17 para 18 anos, fiz o alistamento, aí foi aquele processo de dispensa, não dispensa, fica um ano praticamente só carimbando papel e não consegui emprego, né? Porque ninguém quer empregar alguém efetivamente que vai servir, sabendo que vai para o exército ou não vai para o exército, com aquela. Então fiquei mais um ano aqui em São José assim sem. Acho que tem uma parada aí que se você registrar o funcionário e ele for servir, você continua pagando, né? O salário dele. Não é o exército que paga.
O que atrapalha muito o cara que quer ingressar aí. Ninguém vai querer empregar nesse momento. Enquanto você não tem a dispensa oficial em mãos, é difícil você arrumar um emprego efetivo, a não ser os temporários da vida aí, que não é nada garantido, né? Então você fica nessa dependência até sair esse último carimbo. Foi quando saiu em janeiro de 2000. Aí a gente correu atrás. Aí você foi procurar um emprego e acabou caindo numa multinacional. Exatamente. Ou fez alguma coisa antes? Já estava distribuindo o currículo para todo mundo é canto. Para onde vier, veio, né? Para não ficar parado. Aí Deus é bom demais, né? Deus Sim. Aí de repente chega um telegrama da GM lá em casa, lá, minha prima sobe uma retardada. Cara, não, repete isso. Chega o quê? Telegrama da GM. É por isso que eu pedi pra você repetir. Hoje em dia é tudo e-mail, WhatsApp, nem SMS não vem mais. Acho que nem sabe, acho que nem tem telegrama, mas eu acho que não, né? Eu acho que só se for uma carta registrada do protesto. Para emprego, eu acho que não tem mais telegrama, não, cara. Puta, que legal. Coincidentemente chegou logo da General Motors, que aqui em São José é uma empresa de referência da cidade, né? Todo mundo tinha um ícone, duas, né? GM e Embraer. Sim. Que são uns ícones. E aí eu fui gratificado pela GM, né? Legal. Aí fui lá, fazer meus testes naquela multinacional sem saber nem. Acabei de vir da praia, caiçarão, andava descalço, de chinelo o dia inteiro, de bermuda, chega aqui tem que trabalhar na multinacional. Mas você chegou a servir o exército ou não? Não, só ficou enrolado porque não tinha dispensa. Você tem que ter essa dispensa, você tem que ficar carimbando mensalmente até dispensar efetivamente. E aí você estava contando uma história legal também, que foi não sei se foi a primeira ou um período de entrevista ali na GM, que você olhou pro lado e falou, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ninguém do meu perfil. Então, aquele susto que você leva, né? Você chega da praia, né? O Caiçara ali, que mal trabalhava ali no comércio, se depara com quem? Com a multinacional, com a GM. Aí todo mundo fala, aí vira aquele negócio, aquela expectativa. Nossa, eu vou na GM, na melhor de São José, logo na melhor. Quando eu chego para fazer entrevista, primeiro dia cheguei lá todo quietinho, não tinha terminado nem o segundo grau, ainda estava terminando, era o último ano. Sem muita experiência profissional. Aí fui lá fazer entrevista, a mulher pegou meu currículo e olhou. É engraçado, eu dou risada até hoje com isso. Vocês estão rindo, mas eu também rio lá na frente dela. Sim. Ela falou, mas o que você tem de currículo profissional? Eu falei, o que eu tenho está escrito aí nesse papel para não saber. Mas aqui não tem nada escrito, porque não tem nada. Não tem, eu falei, eu morava na praia, eu trabalhava na praia, não tem Senai, não tem curso profissionalizante, não tem nada, Sim. Lá é comércio, é Senac, né? Você tem que fazer cursos, coisa voltada para o comércio, então não tinha nada relacionado à indústria. Sim. Ela falou, mas aqui, eu falei, o que eu posso falar só é que eu preciso trabalhar, eu tô aqui para isso, mas de qualificação profissional não tem, mas eu aprendo, se me ensinar é rapidinho. Ela deu uma risadinha, eu falei, beleza. Aí quando eu saí lá, aí você vai conversando com o pessoal ali na sala de espera ali, tava lá engenheiro, cara de administrador, outro pós-graduado. Aí eu pensei, parei um pouquinho e pensei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu. Já achou que não tinha chance nenhuma. Mas já tô aqui, daqui eu não saio, né? Vou desistir, tô aqui, vamos tentar. Aí foi embora. Falei, já era, né? Essa vaga não é pra mim. Aí dá mais 10 dias, chega outro telegrama. Outro telegrama, recebi 2. Lá eu fazer teste. Fui fazendo todos os testes, eu fui passando em todos os testes da GM e todo mundo perguntando a mesma coisa. Você não tem nenhum curso, alguma coisa? Eu falei, não tenho, porque eu tenho que estar nesse papel que vocês estão lendo aí. Tem meu nome aí, meu endereço. Acho que nem eles acreditavam, né? Tipo assim, o que eu trabalhei, eu trabalhei desde os 14 anos com meus pais, trabalhei com lava rápido, eu sempre mexi com parte automotiva. Falei, só isso, eu trabalhei. Eu me colocar para trabalhar, eu vou trabalhar. Falei, mas se me perguntar de qualificação, eu falei, não tem, mas eu vou aprender. Aí mas foi fazendo os testes, foi passando. Até eu cair na produção. Quando eu cheguei na produção, eu falei, agora que ferrou, o que eu vou fazer aqui? Aquele mar de ferramenta, carro para tudo quanto é lado, a gente cria uma expectativa, algo como funciona uma fábrica, né, por dentro, né? Era uma realidade nova, né? Nossa, totalmente nova, não tinha nada a ver, eu nunca tinha nem passado perto. Aí fui fazer teste na produção. Aí é tudo máquina pneumática, aquelas mangueironas. Gustavão sabe que ele viveu lá dentro. Né? Tem uns bons anos de erro. Aí você olha para aquela máquina e fala, é fácil, é só apertar o botãozinho que ela aperta. Capaz, quando começa a dar produção ali.
É parafuso que voa, é mangueira que estica. Torque, né, cara? É tanta coisa que... Máquina da coice no torque. Aí já pensei de novo, vamos passar no teste de novo, né? Fiz o teste de produção aqui, esticou tudo, não deu certo, nunca mexi com isso, né? Como é que eu vou dar o... Eu tentei, pelo menos eu tentei. Aí não, GM teimosa foi lá e me chamou de novo. Aí até que em abril de 2000 eu entrei na GM, efetivamente. Legal. Aí fui... Não era mais teste, terceirizado, nada, era funcionário GM. Efetivamente no dia 6 de abril de 2000 aí tava valendo já não era brincadeira mais. Legal. E você tinha quantos anos? Tava com 20 anos. Com 20 anos, então jovem de tudo e começando uma experiência diferenciada numa recebeu treinamento lá, como é que foi esse início ali? A GM, depois que você vai para dentro, aí as primeiras semanas é uma chorrada de treinamento, de todas as informações sobre a fábrica, como funciona na fábrica. Nada que você fala assim, a tua máquina aí você vai se vira. Não é assim não. Teste é um pouquinho assim, que é para ver se o cara tá afim, talvez. Tá afim mesmo, né? Mas depois não, depois o negócio... Falando em ver se o cara tá afim, você comentou que algumas vezes perguntavam pra você, né? Mas e a sua experiência? Porque pegava o seu currículo, tava quase em branco, né? E depois te falaram que eles fazem isso meio que pra fazer um teste, pra ver ali se você não tem... Uma das coisas que eu depois conversando, depois que você tá lá dentro, você começa a ter essas conversas separadas com os supervisores que fez essa entrevista. E uma das coisas que ele falou foi exatamente isso. Ele falou, acho que foi a sinceridade que você teve desde o início, da primeira entrevista até a última, é o que acho que a GM viu de bom, já que você não tinha um treinamento específico, não tinha algo para ela, pelo menos a sinceridade você já tinha. Certo. Ela sabia que ela estava contratando, quem ela estava contratando. Porque eu não mudei a versão minha, se foram 5 ou 6 entrevistas, eu não mudei minha versão nenhuma. Eu não tinha nem por que mudar a minha versão, porque não tinha uma versão, na verdade. Aquela era a realidade pronta, né? Não precisava inventar nada, estava escrito ali, falei, essa aí que eu não vou mudar esse jeito, é assim que vai até o final, e foi até o final assim. Legal. Aí depois, nessas conversas informais, até teve esse supervisor que falou, você é folgado, mesmo você é folgado, porque numa dessas entrevistas com o supervisor e diretor da linha de produção, eu estava todo enrolado lá naquele monte de ferramenta, parafuso, não sei qual que foi a pergunta que ele me fez, ele perguntou se eu era perfeito. Eu falei, eu não, nem você e nem você, eu apontei para os dois. Sim. A reunião acabou ali. Depois eu pensei, falei, o que eu fiz? Já arrumei rolo antes de entrar aqui, eu apontei para os dois, eu não sou perfeito, porque na verdade o assunto ali é exatamente para me induzir, e que eu entendi que ele estava tentando me induzir a falar algo ao contrário do que era. E quando ele perguntou da perfeição, eu falei, não, eu não sou perfeito não, acho que ninguém é perfeito. Inclusive nem você, apontei para os dois. Um olhou para a cara do outro, olhou para a minha cara, acabou as perguntas. Falei, pronto, depois que eu saí, falei, pronto. Joguei tudo fora agora, né? Fiz coisa de novo, errado de novo. Aí depois o supervisor me chamou, falou assim, mais ou menos assim, você é folgado, né? Como é que você fala aquilo pro gerente? Eu não sei nem quem era aquele cara. Não sei nem que ele era o gerente. Não sabia nem que ele era gerente. Eu não sei quem é ninguém aqui, não conheço ninguém aqui, como é que eu vou saber quem é aqui mais? Assim, eu falei pra ele, a pergunta que foi feita pra mim, foi pra me induzir ao erro. E eu saquei e falei, não, nesse erro eu não caio, não vou falar pra ele que eu sou perfeito, que eu vou já chegar aqui na produção e fazendo tudo no primeiro dia. Eu falei, não, se me der uma semana, eu falei pra ele, se me der uma semana eu aprendo. Pode me dar uma semana que eu aprendo. Então daí em diante, tudo que eles trabalhei na GM quase toda a produção do MVA praticamente inteira. Onde precisava de alguém, eu falei, me dá aí 2 horas aí que eu aprendo. O que é MVA? É um setor lá dentro? É um setor automotivo, né? Lá era feito dividido em setores, onde fabricava Corsa, Zafira, Meriva, Montana, tudo numa linha só, então era MVA Corsa. Então ali, foram 4 anos pela produção, praticamente trabalhei em todos os times. Porque onde precisava, faltou alguém, falei, pode me colocar lá, que se você não aprender, em 2 horas você se tira de lá. Sim. Aí eu fui indo, então dali foi... E nesse desenvolvimento que você foi aprendendo várias funções e tal, tinha uma brincadeira aí que falavam que você só entrou e mudava lá porque você era sobrinho do chefe, alguma coisa assim, né? Por causa do currículo, né? Voltava lá no currículo. Tinha que voltar no currículo, tudo voltava no currículo. Aí ninguém entendia, como é que você entra? E acho que uma leva antes da minha entrou muito temporário. Sei. Aí eles tinham que cumprir 6 meses, depois via se renovava ou não. Aí quando eu falava que eu entrei efetivo, mas nas minhas entrevistas, as psicólogas sempre falavam, você sabe que a sua vaga é para efetivo. Eu não sabia nem o que era efetivo.
E aceitava, queria estar trabalhando. Eu sei, é isso aí mesmo que eu quero. Não, você sabe que essa vaga aqui é pro efetivo. Eu falei, tá bom, moça, a outra já falou lá atrás, já também, mas é essa vaga que eu quero. E aí quando eu entrei, os caras falaram, você entrou efetivo, porque aí todo mundo, você vai ser temporário, no final eu sou efetivo. Porque o meu registro saiu como efetivo já. Sim. Meu e mais 5 na época, sabe? Tipo, daquele monte, sobrou 6, cara, só os 6 foram efetivados. Direto, não peguei temporário. Entendi. Aí o pessoal não entendia, você é sobrinho do Fonseca, que era o gerente da planta. Você é sobrinho do Fernando Bittencourt, que era o supervisor da área. Eu falei, não sou sobrinho, minha prima trabalha aqui, mas ela é da produção, da parte da pintura. Que eu te falo que é peão igual a gente, né? Agora chefaiado assim, não tem ninguém, não conheço ninguém. Mas como é que você aí ficava na zoeira? Mas como é que você entrou aqui efetivo, sem que esse currículo seu? Mas você sabe que a GM, na época que a gente entrou, nessa época aí, a gente tinha muito campeonato de interindústrias, né? Então tinha a GM, tinha se eu não me engano era o GMEC, não lembro, que eram os times da GM. E tinha muito cara que entrou na GM porque era bom de bola. Que interessante. E você sabe que você, depois você vai contar a sua história, né? Mas você é um cara bom de bola, né? Então talvez isso aí também na época o pessoal podia falar, pô, de repente é porque o cara joga bem, porque lembra? Eles poderiam os caras fera aí. Conheci alguns que entraram na GM, foram contratados para trabalhar para a GM, para jogar pela GM. Olha só. Aí eles iam para a produção, mas jogava. Dava horário de jogo, eles saíam da produção, o ônibus levava eles pro jogo, jogava, voltava para a produção. Caramba. Várias pessoas. Então o foco era pro cara representar lá em campo. O nome da GM no esporte da região. Porque tinha o campeonato das indústrias, né? O jogo das indústrias, então eles contratavam mesmo pessoas de fora. Se você destacava no amador da cidade, eles pegavam você para jogar lá. Entendi. O cara joga bem futebol de campo, pega esse cara para trabalhar aqui. Eu te garanti no meu time, eu te dou um emprego aqui. Você vem jogar para mim, você vai ter empregado aqui. Caramba, que legal. Eu conheço alguns que foram. Mas tinha um colega meu, por exemplo, o Leotérico, o pai dele entrou lá, o pai dele era ex-jogador do São José. Que legal. Ele entrou na GM para jogar no... E vocês dois chegaram a trabalhar na mesma área lá ou não? Então a gente, pegando aí o gancho da conversa aí, a gente se encontrava lá, não trabalhava na mesma área, mas assim, era paralelo, né? Ainda bem que não tinha nenhuma treta, senão ia resolver agora aqui. Não, e foi muito bacana, porque assim, eu trabalhei na GM de 95 até 2011. Você saiu em? 2010. Então, 2010, não saiu um ano antes de mim. Mas a gente perdeu o contato, porque eu fui para várias áreas lá, né? Inclusive para o GMS, que era a parte que fazia aqueles treinamentos e tal. E eu não via mais o Kleber, né? E assim, a gente até se esquece do pessoal, né? E a gente veio se encontrar agora, né? Fora de lá, o Kleber vivendo uma vida totalmente diferente. Hoje, né? A gente encontra num grupo de network que a gente participa, o Kleber como diretor, né? Sim. E tipo assim, aquele menino que entrou, porque é menino, porque eu tô com 49, né? Mas assim, a gente era menino na época, hoje, pô, você vê totalmente diferente, né? E uma pergunta que é legal, Kleber, que eu gostaria muito de fazer para você, assim, existe vida fora da fábrica? Existe. Tudo na vida é um risco, né? A gente tem que arriscar ou não arriscar. A GM, ela é uma zona de conforto. Todo mundo que trabalha lá, querendo ou não, tem uma zona de conforto. O salário é bom, os benefícios são bons, é uma fábrica excelente. Tudo que eu tenho hoje, eu falo para todo mundo que foi a GM que deu. Legal. Com tudo, sou muito grato àquela fábrica. Tenho a honra de falar, orgulho de falar que eu não tenho um processo contra aquela fábrica. Sim. E nem que se fala assim, mas porque eu vi a maioria processou mais de 10 processos, eu não tenho nenhum contra a fábrica. Porque tudo que eu tenho hoje, o que eu construí até hoje, foi pela GM, foi ela que me ajudou a crescer profissionalmente, a crescer financeiramente. Então é uma fábrica que cria uma zona de conforto. É difícil você falar, eu vou sair da GM. Foi uma das maiores, assim, decepção da família, inclusive da família da minha esposa, que a maioria é General Motors, o vô dela, registro era 3 mil e pouquinho. Caramba, que legal. Que legal, cara. Um dos primeiros, primeiros, mano. 3 mil. Na época a gente pegava a cara que não passava no trem, que ela punha pra dentro. Se eu ouvir essa história. A família dela é a família General Motors, quase todo mundo, assim, os primos, tudo são supervisores, tem primo supervisor, gerente, então é uma família forte ali dentro da fábrica. E quando eu falei que eu vou sair da fábrica, pensa num rolo que eu arrumei. Meu sogro aposentou no Embraer, os tios dela aposentou na GM, o outro aposentou.
Nossa, aí virou aquele caos, né? Você tá maluco, você vai sair da GM, você vai sair da GM, você vai sair... Eu falei, cara, eu preciso arriscar na vida. Eu sou grato à fábrica, na época ainda, nas conversas que eu fiz pedir para ser mandado embora, né? Para não perder alguns benefícios, né? E eu falei, eu quero sair pela porta que eu entrei. E quando eu saí, um dia a gente falou, Kleber, sua carta de retorno está assinada. Se você quiser voltar, você volta. Então eu falei, concluí com sucesso, tudo certo, porque eu saí e ainda com aquela certeza que se eu quisesse voltar e se tivesse a minha vaga como foi prometido, eu voltaria. Eu não criei nenhum problema para eu voltar para a General Motors. Como é que eu até falo, às vezes eu brinco, se a gente me ligar para mim precisando de uma ajuda, eu vou ajudar. O maior prazer, porque tudo que eu conquistei depois que eu saí de lá foi graças a ela. Você ficou lá quanto tempo? 10 anos. Então é uma coisa que eu acho bacana também, porque assim, além dos benefícios que a fábrica dá, né? Que nem você falou que veio de Caraguá, que você não tinha tanto curso, treinamento, essas coisas, mas a GM, essas fábricas grandes, Embraer, você tem tanto treinamento que você se forma um profissional ali dentro, né, cara? Nesses 10 anos que a gente fica ali, você fica super preparado para a vida, né? Você né? adaptar, você tem ferramenta nova, você tem que fazer treinamento para mexer com a ferramenta nova, você troca de área, você tem que aprender essa área, você tem que lidar com pessoas. Então, a fábrica... Qualidade, você começa a se preocupar com pós-venda. Hoje, sendo autônomo, a gente fala, pô, cara, tem que fazer um negócio muito bem feito, porque se tiver que fazer um retrabalho, o tal do 7 tipos de desperdício... Você pensa em tudo, e a fábrica pensa em tudo isso, ela tem processos de qualidade aí, que isso aí tudo você aprende também lá dentro. Você absorve isso para a sua vida, e aí quando você falou da vida após uma fábrica, muita coisa que eu aprendi lá eu levo para dentro da minha empresa. Sim. Então aí quando eu saí, eu falei, boa parte das coisas que eu aprendi aqui eu vou levar para minha empresa. Eu falei, e a pergunta que você fez de se existe vida, eu falei, tem que ter vida, né? A gente tem que arriscar, não é? Lógico que a empresa era muito boa. E aproveitando esse gancho, Kleber, empresa boa, 10 anos de fábrica, você falou aí uma certa zona de conforto, eu diria estabilidade, né? Não sei se nos dias de hoje oferece tanta estabilidade assim, né? Cenário econômico, mas enfim, GM, uma empresa referência. O que te fez querer empreender aqui fora? Você já descobriu isso? Você acabou de falar, são tantos benefícios, é uma empresa muito boa, sou grato, aprendi muito, entrei lá sem saber nada, saiu um big de um profissional. E aí, de onde surgiu essa chama dentro do Kleber de falar, não, é hora de eu sair daqui e empreender? Ou você já estava empreendendo antes de sair? Como é que foi esse despertar? Começou a empreender um pouquinho antes, né? A gente, em conversa entre amigos, falou, vamos comprar uma franquia. Legal. Para ter algo a mais, né? Falei, tinha minha zona de conforto, tá trabalhando numa fábrica boa. Estabilidade ali. Falei, vamos tentar, vai que dá certo aquele negócio, né? Aí junta 3 amigos, começa a conversar, o negócio, a brincadeira começa a ficar séria. Aí no finalzinho um amigo nosso saiu, aí tinha uma parte, a gente dividiu em 3, né? Aí dividiu uma parte entre a minha namorada na época e a namorada dele. Falei, vamos aí. Aí demos continuidade e falei, vamos montar. A gente comprou uma franquia, que era em Suzano, né, que é 70 km daqui. Sim. E aí assim, tudo, parece que as coisas encaminham para dar certo, não tem jeito. Aí vai onde é a franquia mais perto, porque era uma por cidade. Certo. A mais próxima, Suzano. Eu não conheço Suzano. Aí o primo da minha esposa morava lá. Aí vai, liga para ele. Aí você vai brincar com os outros, dá isso, né? Falei, arruma um ponto pra mim aí, do lado do Ciretran aí, em frente à lombada, aí no semáforo aqui, no centro aí tem movimento de carro, não sei o quê. Zoando, eu falei, não arrumar nada, esse negócio vai dar pra trás. Aí me liga na outra semana, falei, arrumei. Pronto. Falei, nossa, não arrumou, arrumei. Do lado do Ciretran, tem um semáforo na frente, a delegacia tá na frente. Aí ele mandou foto, só que o ponto tá zoado, precisa mexer, né? Tem que reformar, né? Mas era tudo que você pediu, a localização. Você precisa achar um terreno, na verdade, achei um ponto para você trabalhar, achei um terreno. Mas vem pra cá que a gente tinha uma conversa. Aí fui lá e fui conversando, o aluguel baixíssimo, porque o negócio tava largado. Sim. Aí eu falei, agora não dá pra dar ré, né? Tem que ir pra cima. Falei, vamos arriscar. Aí aquela coisa, né? Fica na GM, não sai da GM. Aí a minha namorada na época, falei pra ela, que é a minha namorada, né? Hoje é minha esposa. Falei, um dos dois tem que sair da empresa. Eu não tinha problema nenhum sair para arriscar.
falei, eu arrisco. Só que o dela, ela era professora de educação física. Certo. Ela falou, eu ganho menos. E eu sou formado, sou pós-graduado, para mim retornar ao mercado é mais fácil. Você sai de uma fábrica, dificilmente você consegue voltar, né? Certo. Falei, então vamos arriscar, sai você. E ela foi assim, a empresa abriu em novembro. De novembro em diante, o movimento só foi crescente, não teve um mês que não foi crescente. Que legal. Então assim, foi uma coisa muito louca. E foi uma franquia do que você não falou? Franquia de história automotiva. História automotiva. E aí foi uma coisa, já era uma área que eu gosto, uma área de carro, então assim, eu me interessei, fui fazer a franquia te dar o treinamento, aí eu fiquei mais apaixonado pelo negócio, então assim, uma coisa que me atraiu muito, então eu falei, é isso que eu quero. E aí foi o negócio só aumentando, e aí começou a pressionar eu dando a GM, porque eu tinha que sair da GM, não dava mais. Só que eu tinha um processo, um financiamento do imóvel dos meus pais ainda para sair, aquela só demorou mais tempo por causa desse financiamento, senão eu tinha saído antes. Sim. Aí quando saiu o financiamento, que eu assinei o contrato, fui lá no gerente, falei, eu quero sair fora. Pediu para desligar. Aí virou a guerra. A guerra entre a família, a guerra dentro da fábrica, a guerra em tudo quanto é canto. Porque você vai falar pro seu chefe, eu quero ser mandado embora. Ele fala, como? Não tem motivo para te mandar embora. Tem um monte de cara aqui que tem que ser mandado embora, que tá aí, a fábrica tá louca para arriscar ele, tá aí, você vai querer ser. Nunca tive atraso na gente. Que legal. Então não tinha histórico para ser mandado embora da gente para sair de lá. Aí vai falar pro seu chefe, não, que eu quero sair. O cara fala, você tá maluco. Não consigo te mandar embora, né? Ele falou, não consigo, não tem argumento para falar. Aí foi um trabalho ali de uns 2 meses mais ou menos para poder conseguir convencer ele, a gerência, o RH, que eu precisava sair. Uma última, eu falei assim, você quer que eu traga o faturamento da minha empresa para você mostrar para você que eu tenho que sair daqui? Que eu ganho muito mais lá do que aqui. É um risco você empreender. Sim. Naquele momento eu estava ganhando mais, pode ser que no outro mês eu não ganharia. Mas é outra coisa que eu fiz, que eu conversei com a minha esposa na época, eu falei, a hora de arriscar é agora. Com 30 anos, se eu cair até os 40 eu subo. É isso aí. Não tinha filho. Não tinha filho. Tinha 30 anos. Falei, se eu cair com 30 até os 40 eu levanto de novo. De alguma forma eu levanto. Se eu cair com 40, fica mais difícil você levantar até os 50. Exato. Então você tem um risco, aí cria mais uma zona de conforto. Passou dos 40, você já começa a ficar mais pensativo. Nos 30 você vai mais na impulsão. Vamos aí. Você tem até mais energia, né? É o que você falou. É um momento de cair, eu falei isso pra ela. Se a gente cair agora, vamos arriscar. É um risco que a gente tem que fazer na vida. Se a gente cair agora, a gente levanta de novo e a gente consegue de novo. Já chegamos até aqui a gente volta, para esse patamar a gente volta. Mas esse do montar até ser mandado embora, quanto tempo? Do montar eu fiquei um ano. Um ano? Um ano e 3 meses. De empresa rodando e você CLT. Empresa rodando e você CLT. Aí todo final de semana eu tava lá, quando eu não tava na GM eu tava lá. Sim. Folga da GM, que era feriado de São José, que não era feriado, ela tava lá. Então sempre sábado tava lá. E telefone tocando. E você tem quanto tempo de terceira visão? É essa, né? Sua franquia? Vai completar esse ano 15 anos. E são 2 lojas que você tem hoje, 2 unidades. Não, tinha 2, a de Taubaté eu vendi. Você vendeu? Vendi. Ah, legal. Eu tava com a de Suzana desde o começo, desde 2008. E aí depois de um tempo eu comprei de Taubaté. Entendi. E agora com a outra empresa que eu montei, sobrecarregou e como assim, pontos distantes, né? E eu fiquei e falei, não, uma tem que sair fora. Entendi. Senão eu não dou conta do terceiro empreendimento. Aí o terceiro empreendimento que é nada a ver com automotivo, né? Que por sinal é o que a gente anunciou aí na entrevista, a gente não falou de lá até agora. Exatamente. Que é a VIX, fica aqui em São José dos Campos. E no vídeo que você fez chamando o pessoal, você falou que ela é uma arena de esportes de areia. Eu só não tinha ouvido esse termo ainda, legal. Então, você de São José que está nos ouvindo, fala aí, Cleber, onde está localizada a VIX? Na Nelson Dávila 485. Esse cara gosta de ponto estratégico, vocês já perceberam, né? Para montar uma arena, ele vai pro coração da cidade, onde não tinha nada parecido perto ali. Legal, e ó, posso falar, conheço muito bem lá, fui um dos primeiros clientes aí da VIX, talvez o primeiro a fechar, né? A gente sentou lá numa noite de inauguração, é um ambiente muito gostoso, para você que gosta de esporte de areia tem que conhecer, para você que não gosta, lá tem um chopp delicioso, lá tem uma porção deliciosa, temos almoço lá, já tive o prazer de almoçar lá algumas vezes. Então vale muito a pena aí conhecer a VIX, que é um big de um lugar super bem localizado, lugar diferenciado, tem que conhecer. E falando ainda um pouco da VIX, quem teve a ideia de iniciar a VIX não foi você.
Ele era um empreendimento que quem... Assim, a pandemia fez a gente repensar muito na vida, em tudo, né? Certo. A pandemia ela deu aquele choque de realidade no ser humano, eu acho. Muita gente mudou a rota mesmo. Mudou a rota total, mudou para melhor. Acho que muitas, acho que 90% mudou para melhor, repensou na vida o que pode ser. Você vai descobrir que é um negócio simplesinho, aparentemente simples, um vírus, um negócio besta que matou o mundo inteiro. Então você pode ver que não era o dinheiro que comprava a saúde, não é o dinheiro, não é o país, não é a educação, não é a saúde, não é nada. Qualquer país todos os países têm seus problemas e todo país morreu gente como a rodo, sem explicação do porquê. Ninguém sabe o porquê até hoje. Não conseguia combater, né? Não tem. E aí a pandemia fez a gente parar mais uma vez e repensar, porque a pandemia trancou a terceira visão. Certo. A gente presta serviço para o Detran exigiu que ficasse portões fechadas. Se eu abrisse, eu perdi o credenciamento que eu tenho. E eu vivo em cima do credenciamento. E aí surgiu isso aí com a minha esposa. Eu falei, um dos dois tem que ser da empresa. Aí vai o doido de novo. Eu falei, mas como assim? Eu faço isso, você faz aquilo. Eu falei, faça a sua parte para alguém. Mas é a parte financeira. Eu falei, não tem problema, tem que passar para alguém. Ou eu faço, eu me viro, desdobro. Mas você tem que sair da empresa. Você tem que sair e correr atrás de um outro setor. Eu acho um outro ramo para você fazer que não seja relacionado ao automotivo, e como ela já é da área da educação, ela já é formada, pós-graduada, fica mais fácil para você. Aí ela tentou design interiores, não gostou. Aí, coincidentemente, na época, no finalzinho da pandemia, a gente começou a fazer aula de futebol, coincidentemente, o dono de uma arena lá de Suzano era vizinho de porta, a gente não sabia. Que legal. Aí a menina falou assim, chamou ela pra ir, ela me liga e falou, vamos fazer aula de futebol. Eu falei, você tá louco, você não sabe nem você não joga nem vôlei, quer fazer futebol? E eu falei, não, eu sou traumatizado com esse negócio de futebol, futebol não dá certo pra mim não. Eu jogava quando era moleque lá em Caraguá, a primeira vez que eu fui ter o contato com a bola de futebol, eu tava tendo um campeonato. Pronto. Aí eu falei, aí os caras me amassou a gente lá de tudo quanto é forma, não via a cor da bola, eu falei, esse esporte nunca mais quis saber desse tal de futebol. Eu falei, esse negócio aí não é de Deus não, esses caras aí é extraterrestre. Aí fui aprender depois de velho. E aí gostou? Aí fui fazer aula, aí gostei, peguei gosto pelo negócio, ela gostou. Aí vai esse negócio, vai. Não sei o que eu monto, não sei o que. Vamos voltar para São José então. Aí já juntou a vontade de voltar para São José, ela estava morando em Suzano. Aí vamos voltar para São José, mas quem que a gente vai montar lá em São José? Aí ela vai e fala, vira a besteira, fala, vamos montar uma arena? Pronto. Falei, tem certeza? Será, né? Você fala mais de 2 vezes pra mim, na primeira eu já tinha abraçado, né? Ela falou, então a gente podia montar uma arena. Eu falei, aí eu vou bom de novo, falei, um ponto então aí a gente conversa, né? Aí vai ela atrás, aí acha. Acho que o segredo do dar certo nas suas empresas é você falar, vamos achar o ponto. Acha o ponto. Porque a hora que acha o lugar, agora não pode dar ré mais. Sim. Achou? Achou, Aí vai, pesquisa aqui, não acha, pesquisa não acha, achei um. Aí eu falei, aonde? Aí a mulher foi lá no centro de São José. Todo mundo que fala comigo, aonde fica a sua arena? Na nossa andar. Aí olha, que lugar da nossa andar? Aonde que você acha um terreno de 5 mil metros quadrados dentro do coração de São José? Não existe, cara, essa possibilidade. Coisa de Deus. Já era pra ter um prédio lá já. Sim, como, né? Mas ali tem alguma coisa com freira ali, não tem? Tem, o terreno das irmãs, das Imaculadas, né? O negócio é meio abençoado, né? Então, tem um solo santo ali, legal. Santo ali, a história, depois eu fui atrás da história daquilo ali, a história é bonita, a história. Aquilo ali foi feito para pegar as crianças que eram abandonadas pela tuberculose, então a irmã foi lá outro dia e falou, esse aqui é um solo sagrado. Legal. A gente sente, você sente lá que é um... Então assim, Deus quis aquilo ali, eu falei, então vamos, aí começamos. Aí foi essa, já começou, vamos montar essa arena. Teve um desafio ali com liberação de documentação. O desafio foi um dos maiores. Aí você vê a prefeitura, é tudo que você pensa que pode dar certo, dá errado. Aí mão de obra mão de obra escassa, né? Você fala, o pessoal muito reclama aí de que tá sem emprego, sem trabalho, não quer trabalhar. Eu fechei com a empreiteira, falei, a empreiteira não vai dar problema, né? Deu. Fechei com outro, mas não deu. Então você foi atrasando, era problema de passar água no terreno do vizinho, o vizinho fala que não pode, mas tinha que deixar, aí aquela briga, brincando, aí foi 1 ano e 2 meses. Nossa senhora! Foi 7 meses só para aprovar o projeto da prefeitura.
Aí depois mais aquelas... E pagando aluguel. Pô, mais isso ainda. Você vê como é que é difícil empreender nesse país. Tá vendo? Saiu da que você considerou ali uma zona de conforto na fábrica, sim, pra arriscar, mas... Aí foi até que foi dando certo, né? Aí quando eu falo, quando você tem pessoas por perto, boas por perto de você, pessoas que entendem, a gente tem esse grupo que é o BNI, que é onde só tem cara fera, que sempre alguém vai falar uma coisa boa pra você, alguém vai te dar uma dica de algo, então ali você acaba fortalecendo, porque eu cheguei a ter momento em que eu falei, não quero mais. Sim. Eu falei, não quero, não aguento mais, tanta coisa, tanta coisa junta, que eu falei, não vou salvar minha família, que acho que vale mais, e vou largar a mão. Mas aí o dinheiro investido, eu falei, eu não estou preocupado com o dinheiro investido. Recupera, né? Porque tem que ter minha saúde em dia. O dinheiro a gente recupera depois. Aí tem uma pessoa no nosso meio que vai e solta a frase lá que não deixa, não, você não vai desistir. Legal. Aí vira a Silvana, aquela nossa contadora, falou, você vai estudar lá na prefeitura agora. Aí foi uma frase que ela fala, mano, que é o que fez a VIX dar sequência. Que ela falou, o que você está montando, você vai salvar vidas. É uma área de esportes. Você vai salvar pessoas. Aí aquilo me arrepia. Ela falou assim, eu falei, então eu preciso ter energia para salvar vidas. A gente tem um propósito aqui na Terra, né? De ajudar alguém, de ajudar o próximo. Foi essa frase aí que motivou de novo. Me carregou de novo. Falei, que legal. Então ela tem razão. Aí foi contra tudo e contra todos. Aí esse dia ela até brincou, numa das reuniões nossas, ela brincou, ela falou assim, eu tô olhando os posts, se eu lá tô vendo aquela quadra lá, você queria desistir, né? Você queria desistir. Né? Aproveitando o gancho, Silvana, se você estiver nos assistindo, queremos você aqui. Sei que você tem um amigo de uma história para compartilhar aqui com a gente também. Já com esse testemunho do nosso amigo aqui, ó. Não sei se aí deu para ver, mas eu vi esses olhinhos cheios de água, de emoção aqui agora. Que legal. Ela que marca história. 2 horas com ela, porque ela tem história pra contar. Tem, né? É verdade. Silvana, nossa. Isso se ela não trouxer a cachorrinha, né? Ah, legal. E aí a VIX nasceu. A VIX nasceu agora no final de fevereiro, aí a gente abriu, falou, vamos abrir, seja que Deus quiser. Show, muita coisa ainda sem terminar, eu falei, não dá pra esperar mais, vamos. Cara, mas uma fala de cliente agora, da primeira vez que eu fui pra VIX até a última vez, que já faz um tempinho aí, você já mudou bastante coisa lá, cara, já melhorou bastante, sensacional. Tá mudando, só melhorando. Sensacional. Já é um processo, né? Tudo você tem que melhorar sempre, tudo evolui. Melhoria contínua. Melhoria contínua, é o que você... Volta pra fábrica, né? Volta lá você tem que estar sempre melhorando. Então se a gente estava com tudo que teve de errado, você tem que ter as coisas erradas, você tem que trazer coisas boas, transformar isso em coisa boa. Eu falei, não, vamos dar sequência. Tá ruim isso aqui, tudo bem, mas a gente vai conseguir. Muita gente fala, por que não tem tal coisa? Porque a prioridade é tal coisa. Certo. Por que você não põe tal coisa? Mas eu estou com prioridade disso aqui. Então a gente foi por pontos que eram necessidade para você praticar o esporte. Show. E a Marina fala, por que você não põe um pagode? Todo mundo fala, porque eu não vejo o foco da minha empresa como um pagode, como festa. Tem o esporte relacionado à festa, e não a festa se relacionada ao esporte. Certo. Então você vai lá praticar um esporte, vai ter uma música para você ouvir, vai ter a galera conversando, vai ter a galera se divertindo, brincando, tem pula-pula para as criançadas, mas não é a brincadeira, não é o som pro esporte. Você não vai lá pelo som, né? Você vai para praticar o esporte. Você vai pelo esporte. Então eu falo que eu vou. Muita gente já falou também, mas o que dá dinheiro é música ao vivo, eu teimoso de novo, eu vou continuar com o esporte e vamos tentar até o máximo, até o último. O foco da minha empresa, a VIX Arena de Esportes de Areia. O resto é o que vem a mais. O que se perdeu um pouco nas arenas daqui de São José dos Campos hoje, eu conheço algumas e parece que o foco já não é mais o esporte, né? Parece que o esporte é porque é uma arena, mas eles estão focados ali em ter um mega evento em algumas datas, alguns finais de semana. É legal esse diferencial seu aí. Isso aí muito não bacana. é aqui em São José não, isso é no Brasil no todo. Geral. As arenas em si, elas são nesse perfil já. Então por isso que todo mundo pergunta, por que não vai ter um pagode, por que não vai ter música ao vivo? Porque eu não quero ainda. Pode ser que vai ter um dia? Pode ser. Mas posso falar, não vou ser igual aos caras. Porque eu sei que tudo isso que eles fazem,
Isso atrai público, isso atrai dinheiro, porque todo empreendedor não tem mágica, ele precisa do dinheiro. Isso aí. Não é assim, como muitos falam assim, o empreendedor ele é explorador. Não, ele precisa do dinheiro para ele pagar todas as contas que tem ali, aquele que cai do céu, o aluguel é de graça, o salário do empregado é de graça, o seu salário é de graça, né? Então tem um custo. Manutenção do espaço, tudo isso. O custo é alto, não é só o negócio tá bonito e fica aquela bolha ali pro resto da vida. Não, tem todo um processo. Mas eu acho legal, Kleber, porque, tipo assim, a ideia do nosso podcast aqui é realmente dar a voz para quem empreende e, tipo assim, não quer ser anônimo, né? Porque o cara é autônomo, mas não quer ser anônimo. Porque a gente sabe que você ser autônomo é difícil. Mas quando você é anônimo é pior ainda, porque aí ninguém te vê, né? Mas assim, uma coisa que é legal que você falou aí sobre as frases de efeito, né? Que inclusive a Silvana falou, mas eu também ouvi uma frase de efeito que até foi o Paulo que falou, mas a frase é assim: o segredo do sucesso sem trabalho duro continua sendo um segredo, né? Então, tipo assim, é bacana ver a sua história da fábrica, né? Do moleque caiçara, do ajudar o pai, de entrar na fábrica, né? E da fábrica você enxergar já, porque não é normal, a gente não tem educação financeira no Brasil. Então, assim, para você empreender, você tem que ser muito focado financeiramente falando, porque senão não roda, né? E de repente você monta uma empresa que te dá um sucesso, né? Porque a terceira visão é um sucesso, né? da franquia. E de repente você está bem estruturado. Claro, teve a pandemia e tal, mas a pandemia passou. Agora é a hora de reerguer, né? Mas aí você e seu esposo opta por montar outra coisa do zero, que não tem nada a ver com nada, e o negócio está rolando, né, cara? Isso é legal. É muito bacana essa história. Uma pergunta que eu queria te fazer, totalmente nesse contexto, Kleber: qual a maior diferença da realidade de dentro da fábrica, por 10 anos, certeza que você aprendeu muito lá, viveu muita coisa, a maior diferença desses 10 anos lá para esses 15 anos empreendendo? A fábrica, você está num mundo fechado, né? Você entra para dentro de um galpão como era o nosso, você não sabe se está chovendo, se está sol lá fora. Você sai lá, às vezes está tudo molhado, não choveu, não percebi. Então, querendo ou não, dentro de uma fábrica você está ali focado naquilo que você foi contratado a fazer. E independente do trabalho, você foi contratado para fazer aquilo, então você foca só naquilo. Certo. Então a sua visão é sempre direcionada. No mundo aqui fora do empreendedor, ele não pode ficar assim. Se ele ficar assim, ele não chega em lugar nenhum. Olha que legal. Ele tem que olhar totalmente assim. Tem que olhar até para trás, ele tem que olhar para os lados. 3D. Porque tem muita coisa que está do seu lado que às vezes você não está vendo, que vai mudar a sua empresa. Legal. Tem tendências que tem aí no mercado que está para crescer, que se você não pegar ela aqui, quando ela chegar aqui, você já está atrasado. Já perdeu. Porque aí que você vai aprender, quando você vai aprender, todo mundo já sabia. Então você não pode, a sua visão muda, sua mente muda quando você está aqui fora. Aqui fora você tem que sair todos os dias, você tem que produzir todos os dias. A produção depende de você, não é só... a gente tem funcionário, tem tudo, mas o maior peso mesmo está em cima do dono. Certo. Porque se ele não fizer, às vezes o funcionário vai sentar ali, o salário dele no final do mês vai cair na conta dele. Se você não pôr produção para ele vai ficar sentado ali e vai receber o dele. E a culpa é sua dele não estar produzindo. E aí ele ainda pode falar assim, não produzo porque você não traz produto para mim. Então você pode tomar essa invertida ainda. Sim. Então a visão, quando você sai de um CLT da vida, é que sua cabeça tem que abrir. Ou ela abre, ou você volta para o CLT. Você volta para o CLT. Porque senão você não consegue prosperar, você tem que ter. Né? Você não precisa ser um visionário, como você vê muitos caras nas palestras que são visionários. Os caras têm a visão assim, anos na frente sua. Quando você vai pensar, o cara já fez. Mas quando você vai para o mundo do empreendedorismo, ou você tem a mente aberta, ou você, como a gente fala no BNI, você sai da bolha, ou você não vai para frente. Porque às vezes você tem que dar passo para trás. Que é comum você ter que dar passo para trás. Não é vergonha, não é problema nenhum você dar 2 passos para trás. E a gente tem que dar um passo para trás. Muitas vezes tem que dar um passo para trás. Muitas vezes isso é um senso de responsabilidade com o seu próprio negócio, né? Você continua acelerando ele, sabendo que ele não consegue acompanhar aquela velocidade. Vai dar ruim. Aí ele vai quebrar lá na frente. Então, como a gente não quer, a empresa que eu falo, a minha empresa, para mim, é como se fosse meu filho. Eu preciso fazer ela sempre
ela vai dar trabalho de vez em quando, ela vai ser chata de vez em quando, eu vou ter que brigar com ela de vez em quando, igual o filho. E uma coisa que a gente sente muita diferença também é o seguinte, uma empresa gigante, igual a GM, igual a Volks, igual a Nissan e tal, essas empresas, elas vivem da venda do produto, mas vivem de ações também. Quem toca a fábrica é acionista, né? A gente não, a gente faz tudo. Então, quer dizer, você coloca o dinheiro, você tem que correr atrás do cliente, você tem que fazer direito para o cliente gostar. Você tem que produzir, você tem que comprar, você tem que vender. Você tem que gerir a sua mão de obra, você tem que gerir tudo, né, cara? Então, é complicado. Não, é desafiador. E isso geralmente a gente aprende na prática, né, cara? Porque você tem o Sebrae que te ajuda muito, é muito bacana. Inclusive para quem está começando, o Sebrae é uma ótima oportunidade, mas assim, não é ainda focado no pequenininho. Tipo assim, não tem muito... Né? A gente precisa correr atrás dessas... Tem muita coisa gratuita aí, que é o Sebrae, um deles que sempre dá essas informações. Internet, né? Internet, tem palestra, muita coisa que você, querendo ou não, você dá um direcionamento. Sim. Às vezes você está meio perdidão, o cara te dá uma palavra de coisa, um passo para frente. Direcionou. É o que eu falo, quando você está à sua volta, tem pessoas que são empreendedores do bem, que querem o bem da sua empresa, fica mais fácil você andar com as pessoas. Andar sozinho é difícil. Sim. Então quando você tem pessoas boas ao seu lado, sempre alguém vai falar para você, pô, faz isso aqui, eu já vi isso aqui, deu errado com fulano, tenta dessa forma. São coisas, às vezes, são simples na cabeça de quem está de fora. Sim. Porque na nossa a gente não vê defeito no filho nosso. Mas aí quando você tem pessoas próximas assim, o cara fala, pô, você recebe, aí você paga caro num treinamento, você escuta o cara, você não pode escutar um amigo seu que falou isso aí. O cara não está falando mal para você, ele está te falando algo que é para você evoluir. E são poucas pessoas que vai chegar em você e falar assim, isso aqui está errado, tá? São poucos, você pode contar nos dedos aí, cara. Porque nem o seu familiar às vezes não vai falar. É verdade. Porque eles não falam bem, também não falam mal, mas tem muitos aí que torcem para que não dê certo, né? Porque vai falar, às vezes o risco que você faz de querer ser algo a mais, querer ter algo a mais, para algumas pessoas soa como ele quer se exibir. Vai falar. A gente tem isso aí, depois que você começa a empreender, só porque virou dono de empresa, só porque a empresa dele. Eu, quando comecei lá na terceirização em Suzano, uma das coisas que meus clientes falam assim, pô, Cleber, por que você vem na loja? Eu falei, porque eu não entendi. Pô, você faz vistoria? Eu falei, não entendi de novo. Porque o pessoal não vem aqui. Eu falei, que o pessoal daqui, às vezes não vem aqui visitar a gente, não faz. Eu falei, primeiramente, eu preciso saber mais que o funcionário. Eu sou o suporte dele o tempo inteiro. Então eu tenho que saber mais que ele. Segundo, se eu não vim até vocês não vão até mim, cara. Aí eu falei, então deve ser por isso que eles reclamam que eu faço X carro e eles fazem Y. Tá aí a resposta para a pergunta deles. Porque numa conversa informal ali, eu falei, mas não é justo, você faz tantos carros, eu faço tantos. Eu falei, cara, não posso fazer nada, cara. Eu não estou pegando o seu cliente. Se o seu cliente vem atrás de mim, é alguma coisa de errado que você fez com ele. É isso aí. E é o que hoje eu vejo na arena. Muita gente procurando a gente agora, por alguma coisa tem. Aí você escuta os feedbacks, é bom você ouvir, né? Pô, o pessoal fala, você vai na arena tal, o pessoal não te trata bem, ou o pessoal não conversa, porque a gente querendo ou não, eu tô ali o dia inteiro, minha esposa tá ali, então a gente tá... E tem um peso maior quando você tá falando com o proprietário, com coisa. Porque a decisão tá ali, ele decide. Então tem ser um negócio mais humanizado, né? E hoje é o que pesa, né? Você tem ser mais humanizado, você tá com a pessoa falando, sabendo o problema, tentando solucionar. E outra, errar, cara, eu falo pra você que eu vou continuar errando. Eu, ela, vocês, a gente vai continuar errando. O que a gente tem que ter na mente que a gente pode evoluir. E errar, a gente vai continuar errando. Nem Deus não foi perfeito, quanto mais a gente tem que ter essa consciência. A gente se cobra demais também, eu pelo menos me cobro demais nas coisas, pode dar errado. Ai meu Deus do céu, deu errado tal coisa. Cara, é uma coisa simples, dá errado, conserta, gente. Tem um amigo nosso que postou nas redes sociais dele hoje falando assim, o problema não é o problema, mas é a posição que você tem mediante ao problema. Então assim, se você tem um problema, se você se posiciona e vai pra cima pra resolver, ele deixou de ser um problema, você vai chegar na solução e tá tudo certo, né? E você tá próximo ali do problema, você consegue resolver. Você resolve, é isso aí, você não deixa ele crescer. Uma coisa interessante que eu conversei com você uma vez, é assim, quem olha a VIX, né? Aquela areiona bonita lá, aquilo é o maior trabalho arrumar aquilo, né, cara? Você falou que quando chove, né, o negócio fica
compactado, né? Tem que passar. É gostosinho de jogar, é divertido, né? Mas aquilo dá um trabalho. Dá um trabalho, né, cara? Quando você joga a areia, vai tudo pros lados, forma um buraco, aí você tem que catar a areia de fora e colocar pra dentro. Então tem um menino que fica... Mas tem um padrãozinho? Como é que funciona? Você tem, tipo assim, vamos dizer, porque provavelmente você vai fazer campeonato lá e tal. Já tá tendo, já tá então, tendo. mas... Essa semana, inclusive, tem a Copa São José, mais uma etapa da Copa São José de vôlei lá. Então, mas ela tem semana passada, então a gente tá... Tem uma norma, assim, que o cara fala assim, ó, a areia tem que ter tal... eles pedem um padrão de 30 centímetros de areia. Você pode ter menos, pode ter mais. Só que você tem que ver qual é o conforto que você vai dar para os atletas que vão estar ali. Você põe menos, você vai chegar uma hora que vai bater perto do chão, então vai estar na parte dura. Porque querendo ou não, a areia está lá desse tamanho. Aí você vai jogando, ela vai descendo durante o dia com o jogo. Então chega uma hora que você está no chão já. Então aqui machuca. Aquilo dá problema no joelho, dá muita coisa. Então tudo isso você tem que tomar cuidado. Chega de manhã, você tem que pegar o rodão mesmo, jogar a areia tudo de volta, porque onde você fica mais tempo ali, ela sai, você tem que puxar ela de volta. Choveu, a chuva tende a compactar a areia. Ventou, vento não é problema. Não é problema? A chuva compacta, aí você tem que passar um gradeador lá, com um trator. A gente tem um trator que passa lá, ele vai rodando a areia, ele vai trocando a areia úmida pela areia seca, então tudo isso gera conforto pro cliente. Se você deixar a areia lá, a areia em si só, ela vira tipo uma pedra com o tempo. Porque você vai batendo nela, ela vai molhando, vai batendo, ela vai virando pedra. Sim. Então tudo isso que parece, gostosinho, areia macia. Tem outro detalhe, não é qualquer areia que você pode pôr ali na arena, né? Tem areia própria. Não é areia de obra, como todo mundo fala, não é areia fina, não. A gente fala que é uma areia que tira os granulados, né? Aquelas pedrinhas, mini pedrinhas, ela é tipo como se fosse o pó da areia mesmo. Que aí você não tem, não risca, você bate o joelho, não dá aquelas. E ela fica mais macia. No calor, como ela é muito fina, qualquer ventinho troca ela, é igual areia de duna. Você anda na duna, você não queima o pé. Por que você não queima o pé nas dunas? Porque ela é fina. Porque a areia é fina. Aí você vai numa praia aqui no litoral, aqui você sai pisando igual um louco. Aí você vai naquelas dunas com sol de 45 graus, você anda nela de boa e você não queima o pé. Por quê? Porque ela é fina e ela se troca sozinha. Então você faz assim nela, ela já resfria. Aí chega no inverno também é um problema, né? Porque aí ela fica gelada. Muito gelada, Aí o pessoal fala, nossa, mas a areia tá gelada. No verão você vai botar o pezinho nela, não vai queimar seu pé, mas... No inverno você no lembra... inverno ela tem esse probleminha. Mas é interessante, hein, cara? Não, é legal. Teve alguma preparação específica que vocês fizeram para montar a arena? Porque é um negócio totalmente distinto do seu primeiro negócio, né? Um não tem nada a ver com o outro ali na função, eu quero dizer. Empreender é uma arte, de qualquer forma, né? Os desafios são muito parecidos. Você teve alguma preparação específica, alguma pesquisa? Ou foi mais nesse feeling mesmo e vamos para cima? A gente já tinha como é que fala assim, a referência da quadra desse amigo nosso. Então ele já sabia mais ou menos, perguntou muito para ele como é que ele fez, como é que fez drenagem, como é que fez isso, por que é isso, por que tá aquilo. E depois a gente foi visitar outras arenas. Tinha um amigo de São Paulo, eu fui lá na arena dele para ver. Legal. Falei, aí, o que você acha? Aí ele falou, não, acho que é uma boa, pode ir para frente, mas precisa disso. Então a gente foi coletando informações de outras arenas. Não tem uns amigos que trabalham nas arenas, a gente foi lá visitar, foi saber como é que é, o que dá certo, o que dá errado. Então você tem que sair. Não pode também sair colocando o negócio, coloca a areia na caixa aí e deixa aí. Tem um monte de preocupação que você tem que ter. Então a gente saiu pesquisando, foi em outras arenas visitar, fomos nas arenas de São José tudo, para saber o que é qual eram as coisas, pegar as coisas que acontecem de ruim, para não acontecer com a gente. Você tem experiências ruins onde você vai. Pô, esse aqui não gostei desse atendimento, então esse já não quero por aqui. Esse aqui a disponibilidade ficou meio ruim, então não quero por aqui. Então a gente foi tentando formatar algo que ficasse funcional e que desse qualidade para o cliente. Tipo uma pesquisa de campo mesmo. Você pegou a dica dos amigos, experimentou as outras arenas para ver o que você queria na sua, o que não, e foi selecionando. Coletamos o que era bom, as coisas ruins, para não pôr as coisas ruins, as coisas boas a gente tentar pegar. Não dá para você pegar tudo de bom de um colocar na sua, porque não dá certo. Mas dá para você articular e deixar sempre mais próximo do bom. Aí deixamos uma parte, você vê que as quadras, nossa disponibilidade é bem prática, tá todo mundo em volta dela, ninguém entra lá só para entrar, ninguém passeia por dentro das quadras, porque acontece muito lá, o cara está jogando e tem alguém passeando dentro da quadra. Não pode passear dentro da quadra, você fica do lado e só entra para jogar. Então tudo isso foi com o tempo, foi trabalhando, foi pesquisando, né? E eu acho que todo negócio
somos todos empresários aqui, eu acho que todo negócio, com o tempo, você cria uma maturidade e tem aquela coisa da tentativa para o acerto e erro também. Ó, isso aqui eu vi que não deu muito certo, então vou pegar uma outra rota, vou melhorar e a gente vai corrigindo. Eu acho que isso é natural, né? Naturalmente isso vai acontecer. Se tivesse uma fórmula pronta, todo mundo empreendia. Todo mundo fazia, exatamente. Então tem um desafio. A gente fala que empreendedor, ele se desafia todos os dias. É isso aí. Para você começar já é um desafio, para sair de casa é um desafio, para você fazer tudo é um desafio. Então não tem nada pronto. Ah, o fulano tem um curso, o cara ensina você a vender. Cara, ele vai ensinar um beabá ali. Mas não é só aquilo. Não dá certo, porque o jeito que ele faz é diferente. Então não é assim. E uma coisa legal também que você falou é o não desistir, né, cara? Porque não tem como. Pra te puxar pra trás tem um monte de coisa. Igual você falou, custo, às vezes família, amigo e tal, mas pra você continuar e não desistir, porque no começo, aquele almocinho de família, cara, gostoso, tá ligado? Tem até histórico, né, cara? Aí você fala, pô, final de semana da festa de churrasco, eu tenho que estar lá ajudando o negócio a ficar de pé. Quando você tá na parte de implantação, então, você tem que estar lá, que se não estiver lá, me ajuda. Pô, recentemente a gente teve uma amiga de uma festa que era pra você estar lá e eu te perguntei, pô, senti sua falta, meu amigo, aí você falou, cara, não podia deixar meu negócio lá. Então ainda tá engatinhando. É isso aí, faz parte, cara. Deixar, formatar ele de uma forma que ele não dependa mais de mim. Depende de você. Mas no começo ele vai depender de mim. Não tem jeito. É igual o filho que você a falou. terceira visão. A terceira visão eu consegui isso aí. Tanto é que hoje ela não depende de mim. Eu vou lá uma vez por semana, tem uns meninos que me ajudam. Então eu consigo gerir de longe. Legal. A Arena ainda não. Legal. Mas vai chegar uma hora que a gente vai conseguir formatar ela, que a gente vai ter todos esses... Tem que ter sacrifício, porque sacrifício não tem benefício. Ô Kleber, a gente está falando aqui da terceira visão e da VIX Arena, mas a gente ainda não deixou suas redes sociais aí para a galera encontrar as suas duas empresas aí. Então, aonde que a gente encontra aí facilmente aí na internet a sua unidade da terceira visão e a VIX Arena? A terceira visão está no Terceira Visão Suzano, que é no Instagram e Facebook, a gente está lá nas redes sociais. E a VIX é a VIX Arena. Facinho para não esquecer. Para não esquecer. Nome curto, facinho de falar, é a VIX Arena. Por que a VIX? De onde saiu esse nome? Essa é a pergunta que muitos fazem, né? Porque é o X, né? O X é da multiplicação mesmo. Multiplicação. Legal. A gente tinha uma ideia de colocar, minha esposa queria colocar de Ravena, que é uma ave. E aí, logo em seguida, saiu uma Arena Ravena Alphaville. E eu já não queria, porque eu conheci o pessoal do Balena de Mogi, foi muito próximo, não. Aí era uma ave, aí não estava ainda. Eu falei, e eu já tinha criado com uma outra coisa esse nome é VIX. Aí a moça que faz o negócio, quando eu falei pra ela falou, não, esse nome que vai ficar, porque o avi significa ave também. E aí ela falou assim, ave é de voos altos, de grandes voos, né? E o X é da multiplicação, então multiplica os seus voos. Então por isso que ficou a VIX. Eu queria um nome curto, que não dê apelido, que uma criancinha fala ali, que você não fala isso. Então, igual eu, né, cara? Cenário, por exemplo, tem cara que chama de canário. Pô, você quer me derrubar, né? Chamar minha empresa de canário. O cara demora ali pra conceituar. São coisas que, assim, é um exemplo que a gente tem aqui em São José, que é uma das arenas nossas, que é concorrente nossa, que é a Goal, todo mundo chama de Goal. É Gol. Ele fez uma campanha, é Gol que fala. Não, todo mundo chama de Goal. Mas aí ficou Gol. Então, assim, ele guiou um apelido no nome dele. Então assim, a gente tentou fazer algo que não desse apelido, não desse nada de... Então é a VIX Arena, segue lá a VIX Arena nas redes sociais, que é fácil demais e vamos que vamos. E é isso aí, galera, chegamos ao fim aí de mais um bate-papo, o horário voa aí, né? Kleber, quero te agradecer mais uma vez, meu amigo, por ter confiado esse seu tempo a gente aí, em vir compartilhar essa sua jornada até aqui, tenho certeza que tem mais uma linda história sendo construída aí, um futuro brilhante, tanto na VIX quanto nos próximos empreendimentos que possam vir aí, Deus é quem sabe, né? Quero te agradecer então grandemente aí, em nome de toda a nossa equipe aqui do Autônomo Sim e Anônimos Nunca, eu até engasguei para falar o nosso nome aqui, emocionado com a história, né? E como tradição já do nosso encerramento, quero pedir para você deixar um recado para aquele nosso amigo empreendedor que já empreende aí, está com dificuldade, ou aquele cara que talvez esteja encorajando para começar aí, sua história já inspirou, mas se fosse para você deixar um conselho para quem está nos acompanhando aí até agora, no sentido do empreendedorismo, qual seria o conselho que o Kleber deixaria?
primeiramente quero agradecer o convite, lógico que eu não poderia deixar de estar aqui com vocês, né? Valeu. Acompanhando o trabalho de vocês aí, que já é um sucesso, né? E vai ser mais ainda, então Obrigado. a gente vai estar sempre à disposição quando precisar. A gente quer estar aqui conversando, esse bate-papo, essa resenha entre amigos boa. Ela é boa e ela enriquece as pessoas também que assistem, né? Verdade. E cara, aconselho para quem quer empreender, cara, é não desistir, não pode desistir. É ter perseverança, que é insistir, né? Você tem que insistir, não desistir. A palavra é não desistir, porque não é fácil, não vai ser fácil, nunca vai ser fácil. A gente vai querer desistir 95 vezes pelo menos num mês, mas a gente tem que ter aquela força de vontade e acreditar. Acredita que tem que dar certo, vai dar certo. Fé em Deus, cara, e vamos pra cima. Pra frente, né? Que como diz o foguete, não dá ré, vai pra frente, continua pra frente que vai ter gente querendo puxar você pra trás, mas não dá bola não. Vai pra frente que vai dar certo, tem que dar certo. Você tem que arriscar com um pensamento sempre positivo, que vai dar certo. Se você já entrar derrotado, que não sabe fazer, você vai entrar perdendo, cara. Já tá perdendo 1-0. Então não, acho que a dica é sempre persistir, acreditar no que você tá fazendo e mete a cara e vai com tudo. Cara, antes da gente encerrar também, o Brunão encerrar pra nós, a gente queria deixar um abraço também pro Edivan, né? Legal, verdade. O Edivan não tá aqui tocando a parte técnica. Edivan, mas parabéns pra você, com a sua esposa, né? Comemorando aniversário de casamento. Cara, parabéns pra vocês. Tá perdoada a sua ausência aqui. O casamento também é um investimento difícil, mas vale a pena, não desista. Empreendimento. Gente, assim a gente encerra então mais um episódio aqui de um CNPJ de sucesso que por trás dele tem um CPF que não existiu. Kleber, obrigado, meu irmão. Valeu, tamo junto. Isso aí, agora vamos tomar um chopinho lá na Vix Arena. Boa! Agora a parte boa. Galera, um abraço, até quarta-feira que vem. Valeu.